Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 18 de maio, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Cybercrime preserva financiamento com contas laranjas em fintechs. CIS adicionou várias falhas relacionadas ao sistema Linux em seu catálogo de vulnerabilidades exploradas conhecidas. E GitHub revela motivo da série de interrupções na semana passada. E eu começo com essa notícia que fala: cybercrime preserva financiamento com contas laranjas em fintechs. A LexisNexis divulgou no dia 17 a mais recente edição da pesquisa Confiança e Colaboração como bases para o combate à fraude, analisando as 79,8 bilhões de transações processadas pela plataforma da companhia. Segundo o estudo, o crescimento bastante elevado de transferências monetárias por meios digitais também expandiu ações de fraudes e golpes. Na América Latina, em que este volume saltou 93%, os ataques iniciados por ação humana cresceram 102% entre 2021 e 2022. Através desse aumento de ataques, o cybercrime na região tem buscado furtar dados pessoais e usá-los como ferramentas de lavagem de dinheiro, abrindo contas bancárias laranjas em fintechs para transportar valores vindos de golpes. Rafael Costa Abreu, diretor de fraude e identidade Latam da LexisNexis, explica que muitos dados roubados são usados nesse tipo de prática com o objetivo de continuar financiando atividades ilegais. De acordo com o executivo, o mercado financeiro e as agências reguladoras precisam estabelecer critérios mais rígidos de verificação de dados cadastrais e aberturas de contas, visando evitar que este seja usado em identificações falsas. Além disso, as empresas precisam continuar investindo em tecnologias de automação, como inteligência artificial e machine learning, para registrar padrões de uso dos clientes e detectar indicadores de depósitos laranjas. Outra característica, ou melhor, outra estatística relacionada com esse aumento de fraudes cibernéticas na região é o próprio crescimento no número de usuários transacionando. Para Abreu, a pandemia acelerou o processo de digitalização de startups financeiras sem muita coordenação, agregando muitos novos usuários despreparados no uso de recursos digitais, portanto, muito mais suscetíveis às fraudes bancárias. Principalmente os mais jovens têm exposto cada vez mais informações pessoais nas redes sociais. Essa parcela da população conta com maior nível de digitalização, o que coloca como presas fáceis para fraudadores, tanto por engenharia social como por coleta de dados. Assim, a conscientização dos usuários sobre os riscos de movimentações financeiras se torna essencial na mudança desse cenário. A pesquisa também ressaltou o volume de ataques contra transações digitais baseados em automatização por bots, que cresceu 195% globalmente. Na América Latina, apesar desse valor ter caído 9% entre 2021 e 2022, no cenário brasileiro houve um aumento de 66%. Bom, a matéria segue com alguns dados, falando um pouquinho do comportamento do cybercrime, principalmente no que diz respeito ao mercado financeiro e todas as novas ameaças. E há uma série de pontos, né, que são importantes destacar nessa matéria. Obviamente que a questão da digitalização fez com que muitas empresas acabassem surgindo, e é uma realidade também que boa parte dessas empresas não visou ou ainda não visa aspectos importantes da segurança. E quando eu digo que não visa aspectos importantes da segurança, é porque a arquitetura da aplicação às vezes é fraca, é porque algumas questões ligadas a cuidados no processo de autenticação não são levados em consideração. E ainda, a matéria aborda isso claramente, principalmente na parte de cadastro das novas contas, não são feitos processos seguros ou levados em consideração controles adequados para garantir que seja identificada a pessoa que está fazendo a abertura da conta. Muitas vezes, os dados oriundos de vários vazamentos são utilizados pelos criminosos justamente para dar veracidade. E, infelizmente,
Muitos portais, muitos serviços aceitam o upload de qualquer tipo de imagem. Pois bem, muitas vezes os criminosos criam sites falsos justamente para fazer a captura de imagem das pessoas, simulando algum serviço, simulando a forma com que muitos deles pedem que o cadastro seja feito, seja uma foto mostrando alguma documentação, por exemplo, seja uma foto mostrando uma sinalização com a mão, com fundos, com fundo branco, etc., com um padrão que é bastante conhecido. Então, nós que pensamos em segurança, precisamos ir além desses controles mais óbvios, porque dessa forma os criminosos continuarão levando vantagem, infelizmente. CISA adicionou várias falhas relacionadas ao sistema Linux em seu catálogo de vulnerabilidades exploradas conhecidas. A agência adicionou 7 novas vulnerabilidades de execução remota de código e escalonamento de privilégio do kernel Linux. No entanto, não parece haver nenhum relatório público descrevendo a exploração de outras vulnerabilidades adicionadas ao catálogo da CISA. Detalhes técnicos e exploração de prova de conceito estão disponíveis, o que não é surpreendente, considerando que alguns deles são conhecidos há uma década. Um aspecto que todas as vulnerabilidades parecem ter em comum é sua conexão com o Linux, o que indica que elas podem ter sido aproveitadas em ataques a sistemas Linux. Os avisos do NIST para cada falha de segurança incluem referências a avisos postados por várias distribuições do Linux para descrever o impacto dessas falhas e a disponibilidade de patches. A agência só adiciona uma vulnerabilidade ao seu catálogo se tiver evidências confiáveis de exploração ativa. É possível que tenham obtido de forma privada as informações sobre exploração ativa dessas falhas. O que significa isso? Bom, já há algum tempo a CISA presta um serviço muito interessante de indicar a entidades, organizações governamentais dos Estados Unidos e parceiros, né, fornecedores de serviço especialmente, quais são as vulnerabilidades que deveriam ter suas correções priorizadas. E ela faz isso com base numa série de critérios, entre elas, vulnerabilidades que vêm sendo exploradas pelos criminosos. Uma vez identificado isso, ou ainda a presença de exploit, eles sinalizam sobre a importância da correção, principalmente o aspecto de vulnerabilidades que vêm sendo exploradas. Há um certo mito que muitos profissionais carregam de que sistemas Linux, por vezes, não são tão vulneráveis ou ainda são mais seguros e que não carecem de tantas preocupações. Isso não é verdade. Os mesmos controles que são pensados para os demais sistemas operacionais devem ser pensados também para Linux. Tão importante quanto isso, independente do sistema, é corrigir as vulnerabilidades. A CISA não reportou nesse novo relatório, nesse novo pedido de correção, nenhuma vulnerabilidade nova. Portanto, significa dizer que as vulnerabilidades que vêm sendo exploradas, por vezes, não são recentes. Então, que trabalhemos firmemente para ter um processo ágil de gestão de vulnerabilidades, tanto na identificação de vulnerabilidades quanto na sua correção. E na última matéria de hoje, GitHub revela motivo da série de interrupções na semana passada. O diretor de segurança e vice-presidente sênior de engenharia do GitHub, Mike Hanley, compartilhou detalhes sobre a série de interrupções que atingiram a plataforma de hospedagem de código na semana passada. Embora os incidentes tenham causas raiz não relacionadas, eles afetaram a maioria dos serviços primários do GitHub entre os dias 9 e 11, causando falhas generalizadas de conexão e autenticação do banco de dados por até 10 horas. Na semana passada, o GitHub experimentou vários incidentes de disponibilidade, tanto de longa duração quanto de curta duração. Desde então, reduzimos esses incidentes e todos os sistemas agora estão operando normalmente, disse Hanley no blog da empresa. As causas principais desses incidentes não estavam relacionadas, mas em conjunto impactaram negativamente os serviços que as organizações e desenvolvedores confiam no GitHub para entregar. Isso não é aceitável, nem o padrão que nos mantemos. Na terça-feira da semana passada, dia 9,
8 serviços principais foram atingidos por uma grande interrupção, causada por uma alteração na configuração do serviço interno do GitHub que atende aos dados do Git. A segunda interrupção, ocorrida no dia 10, impactou a emissão de tokens de autenticação para GitHub's apps e resultou de alta carga e implementação ineficiente de uma API responsável por gerenciar as permissões do GitHub App. Em 10 de maio, o cluster de banco de dados que atende aos tokens de autenticação do aplicativo GitHub teve um aumento de 7 vezes na latência de gravação para as permissões do aplicativo GitHub, explicou Hanley. As taxas de falha dessas solicitações de token de autenticação foi de 8 a 15% na maior parte desse incidente, mas atingiu o pico de 76% por um curto período de tempo. A terceira interrupção do GitHub, experimentada pelos usuários na quinta-feira da semana passada, dia 11, foi devido a uma perda de réplicas de leituras depois que um cluster de banco de dados que atende aos dados do Git travou e acionou um mecanismo de failover automatizado. Estamos abordando a falha do banco de dados Git, que causou mais de um incidente neste momento. Esse trabalho já estava em andamento e continuaremos a priorizá-lo, disse Hanley. Estamos abordando também os problemas de failover do banco de dados para garantir que os failovers sempre se recuperem totalmente, sem intervenção. O GitHub compartilhará informações mais detalhadas sobre essas interrupções e o que está fazendo para resolver os problemas que as causaram em seu relatório de disponibilidade de maio. O relatório de maio incluirá esses incidentes e qualquer detalhe adicional que tivermos sobre eles, juntamente com uma atualização geral sobre o progresso para aumentar a disponibilidade do GitHub, afirmou Hanley. Vamos lá, quais são os pontos mais importantes? Obviamente que todo o aprendizado gerado pelos incidentes é importante, análise de causa raiz para identificar e fazer melhorias são importantes, mas vamos nos ater aos aspectos de quem consome esse serviço, de quem precisa da plataforma para garantir o desenvolvimento de novas soluções, serviços, implementação de novas funcionalidades, etc. Muitas vezes, muitas empresas confiam cegamente em algumas plataformas de forma a apoiar todo o serviço em cima delas. Pois bem, um serviço tão importante quanto o GitHub, né, o GitHub é muito utilizado no mercado, ficou indisponível por 2 dias, né, de forma a causar impacto em muitas empresas. A pergunta que fica é, essas empresas analisaram o impacto ou eventual impacto de uma parada na operação ou até mesmo de prejuízo nos projetos, melhoria dos serviços, implementação de novos serviços, na inoperância dessa plataforma? Qualquer plano de continuidade que se preze precisa levar em consideração toda e qualquer paralisação, né, seja ela de serviços mais críticos, seja ela de serviços menos críticos. Esse serviço, por muitos considerado menos crítico, quando a gente fala de novas atualizações ou a operação de desenvolvimento de muitas companhias, ele é um serviço bastante importante. E se houver uma paralisação, pode impactar diretamente no resultado. Então a gente precisa continuar fazendo essas análises, precisa pensar para operações que não tenha o apetite a riscos para conviver com uma indisponibilidade, como aconteceu recentemente com o GitHub, pensar em alternativas para esses serviços e pensar como dar continuidade às suas operações. Isso é o mínimo, né, quando a gente fala de continuidade de negócios ou continuidade operacional. Bom, pessoal, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!